Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Estamos a partir daqui de casa realizando esse culto da manhã, o primeiro domingo do ano novo. 2021 está apenas começando, não é, irmãos? Teremos aí um bom tempo para nos reunirmos, para adorarmos ao Senhor, para dizermos o quanto Ele é santo e precioso. Esse hino que eu estava tocando é um arranjo do Jerry Way, sobre o hino número 9 do cantor cristão. Nós vamos cantá-lo logo mais. É um hino belíssimo que fala da santidade de Deus, como Deus é bom, como Deus é perfeito em tudo que faz. Então estamos aqui com a possibilidade de termos um ano inteiro pela frente. Não sabemos o dia do amanhã, sequer o que vai acontecer daqui 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. O Senhor sabe tudo. Então, vamos colocar esse ano todo diante do Senhor, para que Ele nos dirija, para que Ele nos cuide, como Ele fez durante todo esse ano de 2020. Que ano difícil, mas que ano que nós aprendemos tanto e pudemos estar sentindo a presença do Senhor conosco, pudemos experimentar coisas novas, como Deus é bom. Amém. Então, vamos começar esse culto dirigindo uma palavra de oração ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é tão amoroso. O Senhor nos coloca a esperança diante de nós, a expectativa de um ano inteiro pela frente. Não sabemos o que o Senhor tem para cada um de nós, não sabemos sequer se chegaremos ao dia de amanhã, mas o Senhor nos deu a alegria de acordarmos nesta manhã com saúde, com disposição, podendo falar, ver, ouvir. Que presentes preciosos, Pai. E muitas vezes a gente nem lembra de agradecer essas pequenas coisas. O Senhor é o Deus dos detalhes. O Senhor se preocupa com cada momento, com cada coisa que vai acontecendo conosco. Nesse instante, Senhor, queremos pedir a Tua bênção sobre todos os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina, todos estes que estão conosco nesta manhã para aprenderem mais da Tua palavra, para poderem louvar o Teu nome junto conosco. E sabemos, Senhor, que cada um tem a sua dificuldade. Peço a Tua bênção em particular para a Lídia Lima, que avisou que não está muito bem, com dor de garganta, um pouco com febre. Esteja com ela, Senhor, potencialize os remédios que ela está tomando, que logo ela possa ficar bem. E que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando também de todos aqueles nossos irmãos que estão passando por alguma aflição que nós desconhecemos. Recebemos também notícia de que tem uma bebezinha precisando do Teu cuidado, sobrinha neta da nossa irmã Enelita, que o Senhor ponha a Tua boa mão sobre ela e cada enfermo, Senhor, mesmo que os avisos não tenham chegado até nós. Tu sabes de todas as coisas, porque um dos Teus atributos lindos é a Tua onisciência. O Senhor sabe de tudo, Pai. Sim, Pai. E a Tua onipresença. O Senhor pode estar em todos os lugares. Então esteja, Senhor, com esses que estão passando por alguma dificuldade que nós não sabemos. E com o Teu poder, porque o Senhor é onipotente, o Senhor possa, Deus, aplanar o caminho, curar aqueles que precisam de cura e, sobretudo, Senhor, curar-nos do pior vírus de todos, que é o pecado. O Senhor já providenciou a cura, mas que o Senhor possa, Deus, nos abrir os olhos para que possamos buscar o Senhor. Amém. Querendo agradar o Senhor, que é Amém. puro e santo. Amém. Nós oramos assim, agradecidos por tudo e pedindo no nome santo e precioso de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos lá. Faltam apenas alguns meses em que estaremos meditando nesse tema e em 2 versículos tão preciosos da palavra do Senhor. Vamos repetir juntos o tema? Firmados na fé. E a divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Neste primeiro culto matutino do ano de 2021, somos convidados a adorar a Deus em gratidão, não apenas por Ele ser o nosso Criador, mas por ser aquele que sustenta a sua criação com amor e graça. Deus é santo, onipotente, onisciente e onipresente, justo e compassivo, paciente e perdoador.
Estes são apenas alguns dos seus atributos, mas no amor, Deus demonstra uma extravagância, pois ninguém é capaz de amar como Ele. Vamos louvá-lo com alegria e gratidão. Cantemos o hino 9 do cantor cristão. A santidade de Deus torna a salvação necessária, porém o amor de Deus torna a salvação possível. Ele providenciou a salvação enviando o seu perfeito Filho para nos redimir dos pecados e nos dar a vida eterna. Por isso podemos permanecer com a fé firmada nele. Vamos cantar o hino número 366 do cantor cristão, Firmeza. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. Que Deus abençoe a todos, abençoe as suas famílias, em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
se ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quero fazer uma oração neste momento. Pai querido, muito obrigado pela fé que temos em Jesus. Obrigado a Deus, porque é o Senhor que nos firma e que nós estejamos firmados pelo Senhor nesta fé durante todo o ano de 2021. Pai querido, muito obrigado por aqueles que estão cultuando conosco, nossos irmãos, nossas irmãs, amados ouvintes. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, suprindo suas necessidades neste momento. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Que o consolo do teu Espírito permaneça sobre cada um. Que o consolo do teu Espírito, a comunhão do teu Espírito continuem de forma abundante sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada amado ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Façamos agora a leitura bíblica, que encontra-se no Salmo 104, versos de 1 a 9 e do 19 ao 23. Leiamos juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, e estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra
e ao seu trabalho até a tarde. Amém. Tu estás sob o controle do nosso Criador. Diremos assim como o salmista. Aliás, tudo está sob o controle do nosso Criador. Diremos assim como o salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Em meio a este ano de incertezas e aflições, somente na Santa Palavra tivemos a fé fortalecida e sentimos prazer em meditar na lei do Senhor. Nós vamos cantar ainda o hino 126, Louvai, Louvai, esse belo hino, composição, a poesia de Fanny Crosby. E como fala o nosso coração esse hino, irmãos? Vamos cantar. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, pelo tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Acabamos de ganhar um novo ano pela frente. Serão 52 domingos para juntos celebrarmos esse maravilhoso Deus que tudo nos dá. Nosso desafio para esse ano é fazermos uma leitura minuciosa do Novo Testamento. Você está pronto? Pegue no culto da noite seu formulário para marcar os capítulos que já leu. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Para hoje, no momento do ensino, o professor Alexandre nos deu um novo tema. A promessa do Senhor é segura. Realmente, tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Vamos lá.
Alexandre aqui. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar novamente aqui. Eu saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. E antes de mais nada, quero desejar um ano de 2021 muito abençoado, muita paz, muitas realizações, né? E que Deus nos abençoe abundantemente e vamos ter a certeza de que Deus Ele está e estará conosco ao longo desse novo ano, né? Então, um abençoado 2021 para vocês. Hoje eu gostaria de trazer a nossa primeira palavra, nossa primeira reflexão para esse novo ano. E o texto que nós vamos tomar como base, ele está no livro de 2 Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 9. Então, repito, 2 Pedro 3,9 vai servir como base para a reflexão que nós vamos fazer agora. Mas antes de ler especificamente esse versículo, eu queria dar aqui o contexto, né, deste capítulo 3 de 2 Pedro. Vamos entender aqui o que o apóstolo Pedro passou aqui para os fiéis, né, para os crentes, tanto daquela época como para nós hoje também. O título que eu tenho aqui na minha Bíblia diz aqui o seguinte: a promessa do Senhor é segura. Então eu quero começar essa EBD de hoje, eu quero começar esse novo ano fazendo essa afirmação, que essa afirmação ela possa estar na nossa mente, ela possa nos perseguir ao longo desse novo ano. A promessa do Senhor é segura. Amém por isso. Olha o que ele diz aqui no comecinho do capítulo 3. Daqui a pouco a gente pega lá o capítulo 9 e dá sequência, mas vamos entender aqui o contexto. No capítulo 3 de 2 Pedro, lá no versículo 1, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Olha que coisa interessante. Em ambas as cartas que escrevi, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Tá? Então, olha que coisa interessante. Diz aqui na minha Bíblia de estudo o seguinte comentário, olha como isso aqui é pertinente. A maioria dos cristãos carece mais de ser relembrada das verdades bíblicas fundamentais do que informada. É o que acontece aqui nas nossas aulas, nesses nossos momentos. Muitas das informações que nós trazemos aqui, elas já são do nosso conhecimento. Então, nós não carecemos de informação. Muitas vezes carecemos, muitas vezes precisamos de informação, principalmente os mais novos na fé. Mas no caso de nós crentes, o que mais nós precisamos, além da informação propriamente dita, é relembrar. Isso nós temos que fazer sempre, tá? Então tá aqui, ó, em ambas as cartas, diz o apóstolo Pedro, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Ou seja, nós precisamos, nós carecemos sempre de relembrar as verdades bíblicas contidas na palavra de Deus. Sempre temos algo a aprender, né?
Mas veja bem, o capítulo 9, que eu falei que é o foco do nosso estudo hoje, o capítulo 9, não, desculpa, o versículo 9 do capítulo 3, diz aqui o seguinte, vamos ao 9 agora. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então está aqui, ó, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Tá? A promessa do Senhor é segura. É o que nós falamos no início. Sabe por que Pedro diz isso aqui no versículo 9? Pedro ele estava lidando com um problema que até hoje nós lidamos na igreja. O problema dos falsos profetas, dos falsos mestres. Já na época de Pedro, já nos tempos lá da igreja primitiva, estavam aparecendo, estavam se infiltrando dentro da igreja falsos mestres, e esses falsos mestres eles estavam trazendo um outro evangelho, eles estavam deturpando o ensino da palavra de Deus, o ensino de Jesus, dos apóstolos, tá certo? E o que estava acontecendo, principalmente lá nos tempos de Pedro, né? O que estava acontecendo é que alguns falsos mestres, eles estavam, assim, num tom de zombaria, dizendo o seguinte, olha, já faz um certo tempo que Jesus morreu, já faz um certo tempo que discípulos como Estevão, como Tiago também morreram, e o que acontece? E nada mudou. Tudo continua como dantes desde os tempos do Antigo Testamento, né? O que aconteceu com a promessa de Jesus de que ele iria voltar? Então, os falsos mestres estavam vindo com essa história, dizendo, olha, Deus ele não intervém na história, Deus ele não se preocupa tanto assim com o ser humano, ele não interfere nem na terra nem na história humana, tá certo? E Pedro, então, ele escreve essa carta aqui aos crentes para rebater esses falsos ensinos e para dizer, olha, a promessa do Senhor, ela é segura, ela não tarda, como alguns estão ensinando erroneamente, induzindo o povo ao erro, tá? E já que nós estamos falando aqui da promessa, a promessa do Senhor, e lá em 2 Pedro ele fala principalmente da promessa da segunda vinda de Cristo, do dia do Senhor, nós vamos então agora, eu quero compartilhar com vocês um texto cujo título é Na Hora Exata. Diz aqui o seguinte, nem um minuto antes, nem um minuto depois, nem antes da hora, nem depois da hora, nem com adiantamento, nem com atraso, na ocasião certa, no tempo certo, no ano certo, no mês certo, no dia certo, na hora certa. Essa pontualidade é característica de Deus e não dos seres humanos. Tá? O Salmo 107 conta que os cativos da Babilônia, depois de perder toda a esperança, no seu desespero, clamaram ao Eterno. E ele, lá no versículo 6 está escrito isso, e ele os livrou na hora exata. Então está aqui, se você pegar lá o Salmo 107, depois dá uma olhadinha nesse salmo, quando os cativos da Babilônia, já desesperançados, clamaram a Deus, clamaram ao Eterno, lá no versículo 6 diz que ele os livrou na hora exata, nem antes, nem depois, mas na hora certa, na hora exata. Diz aqui ainda o nosso texto, na hora exata, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque, prefigurando o que no futuro, no tempo certo, seria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sim, se você observar aí na sua Bíblia,
Em Gênesis 22:13, nós temos essa história relatada. Abraão, ele atendendo a ordem de Deus, em obediência a Deus, né, ele iria sacrificar o próprio filho, seu único filho Isaque, tá certo? Mas aí, na hora exata, ele viu um carneiro que estava preso pelos chifres, no meio de um arbusto, de uma moita, e esse carneiro acabou sendo oferecido em sacrifício no lugar do menino Isaque. E é interessante que essa história de Abraão com Isaque, o sacrifício de Isaque, e depois o carneiro tomando o lugar daquele que seria sacrificado, tudo isso apontava para onde? Apontava para Jesus, prefigurava, né, o sacrifício de Jesus no futuro, né, aquilo que Jesus faria por nós na cruz. Continuando, na hora exata, a filha de Faraó foi tomar banho no rio Nilo e viu a cesta na qual estava Moisés. Na hora exata, Miriam se encontrou com a princesa e ofereceu os préstimos de sua mãe para cuidar do menino. Isso está em Êxodo 2, de 1 a 10. Tudo convergiu em favor do plano de Deus, em favor do propósito de Deus. Na hora exata, Deus abriu o mar vermelho, enviou uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, e começou a fazer chover maná todas as manhãs, alimentando assim o povo com doses exatas de comida. Olha o cuidado de Deus aqui, e tudo na hora exata, tudo dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. Ele nem se adiantou, ele nem se atrasou, tá? E para terminar esse nosso belo texto, diz aqui o seguinte: na hora exata, Deus enviou ao mundo pela primeira vez o seu Filho em forma humana, cumprindo assim os eternos propósitos do Pai e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Isso está em Efésios 2,14. Então veja só, na hora exata, Deus enviou ao mundo o seu Filho, que tomou forma humana, que se fez carne, e o Verbo se fez carne, tá? E Jesus veio exatamente para derrubar a inimizade que o pecado levantou entre nós e Deus. Em Jesus nós somos restaurados, nós somos plenamente perdoados. E olha o que diz aqui agora: na dispensação da plenitude dos tempos, no dia e na hora exatos e não revelados, Deus o enviará pela segunda vez. Jesus voltará. E ele voltará com poder e muita glória. Isso está em Mateus 25:13. E Jesus voltará para concluir, em definitivo, a obra que ele começou desde a fundação do mundo. O reino de Deus já está entre nós, e ele se tornará pleno. Ele atingirá a plenitude quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Quando será isso? Diz aqui, no dia e na hora exatos e não revelados, ninguém sabe. Mas devemos vigiar e orar, tá? Então, eu gostaria de terminar esse texto na hora exata com uma pequena oração, e que essa oração também seja a nossa oração para esse novo ano. Senhor, que eu não seja dominado nem pela ansiedade, nem pela passividade, mas sim pela segurança de que tudo acontece segundo o teu propósito, segundo o teu plano. Muitas vezes, eu diria até que, eu até me arrisco a dizer que na maioria das vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos quais são os planos de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, que podemos ter segurança, porque tudo acontece segundo o propósito de Deus, tá certo? E tudo concorre para o bem daqueles que amam, daqueles que temem e que servem a Deus. Então,
Não vamos nos deixar vencer pela ansiedade e nem pela passividade. Não vamos deixar que o medo nos paralise, né? Estamos entrando num novo ano. A pandemia ainda está aí, fazendo seus estragos. A vacinação já começou em muitos lugares, mas isso aí vai demorar, né? Eu estava lendo outro dia que esse processo de imunização trazido pelas vacinas, isso vai se estender ao longo desse ano de 2021 até começos de 2022. A coisa não vai ser assim, né? Tá certo? Então temos que continuar o quê? Nos cuidando, fazendo a nossa parte. E principalmente buscando a Deus, segurando-nos a Deus, né? Não vamos nos deixar vencer pela ansiedade, pela passividade. Deus nos dá segurança. Sabemos que nada vai acontecer fora do seu propósito. Amém? Então, tenha certeza disso. O nosso Deus é o Deus da hora exata. Tá certo? Nem um minuto antes, nem um minuto depois. E agora, para terminar, eu quero compartilhar um segundo texto, menor do que o primeiro. Um segundo texto trazendo também uma palavra de esperança para nós nesse novo ano. Olha o título desse segundo texto que eu vou ler agora com vocês. Haverá luz no fim do túnel? Ou quantos de nós não está procurando uma luz no fim do túnel, né? Tá certo? Quantos de nós não está atrás dessa luz? Parece que o túnel só tem a porta de entrada, né? A gente não acha a saída, está tudo muito escuro. Mas, segundo a palavra de Deus, não é bem assim. Olha que texto, olha que versículo bonito que encontra-se em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 1. Esse capítulo 9 aqui é um capítulo muito conhecido nosso, porque ele fala sobre o Messias, né? Ele fala sobre o nascimento do príncipe da paz. O Messias estava sendo anunciado aqui por Isaías, o profeta mais messiânico da Bíblia, né? Olha o que ele diz aqui no verso 1. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. A pergunta aqui é, haverá luz no fim do túnel? Se a gente está perguntando se haverá luz, é porque o túnel está escuro. A gente não está vendo a porta de saída. Mas ele diz, apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Amém, né? Como a palavra de Deus é bonita, como isso aqui é lindo, né? E vamos lá então. Haverá luz no fim do túnel? Olha o que eu vou compartilhar agora com vocês. Quem disse que o crente não passa, às vezes, por longo e escuro túnel? Essa história de que o crente está blindado, né? De que o crente não passa por tribulações, por certas coisas que o mais mortal dos homens passa, isso é conversa para boi dormir, né? Tá certo? A gente sabe que não é assim. Então, repito, quem disse que o crente não passa, às vezes, por longo e escuro túnel? Quem disse que mesmo o crente não tem medo de tropeçar na escuridão do caminho? O grande segredo, porém, presta bem atenção nisso agora, é que a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Sabe onde que está isso? Está lá no Salmo 112, 4. Dá uma olhada depois nisso. Então está aqui, ó. Muitas vezes passamos por longo e escuro túnel, muitas vezes. Temos medo de tropeçar? Sim, temos medo de tropeçar.
Só que está aqui, ó, o nosso grande segredo, repito, está aqui no Salmos 112, 4. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Ou, como diz a versão da Nova Bíblia Viva, quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho. A outra boca do túnel, que parecia tão impossível ou distante, de repente, numa simples curva, aparece. Nenhum túnel é por demais extenso para o homem ou para a mulher tementes a Deus. Repito, vamos nos apegar a essas palavras de esperança. Está aqui, ó. Nenhum túnel é por demais extenso para o homem ou para a mulher tementes a Deus. Nenhum túnel tem uma boca só, a boca de entrada. Pelo menos para aqueles que confiam no Senhor, ele tem também a boca de saída. Até mesmo e principalmente o pavoroso túnel da morte. A Bíblia fala que a morte é o último adversário a ser vencido, né? Então está aqui, ó. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem a Deus, eles encontram a boca de saída do túnel. Nenhum túnel é longo demais, é escuro demais. E ele ele frisa aqui, até mesmo, e sobretudo, o pavoroso túnel da morte. Vamos lá? Olha o que ele diz aqui. Ainda que eu ande por um túnel escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Isso é inspirado aqui no Salmo 23, né? Tá certo? O vale da sombra da morte, poderíamos traduzir como o túnel escuro como a morte. Tá? Ainda assim o Senhor está comigo, o Senhor me protege, o Senhor me dirige. O túnel da morte termina no paraíso, como aconteceu com o ladrão que se converteu no último instante de vida. Isso não deveria ser novidade para quem já leu Isaías 9:2. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. O túnel nunca será longo e escuro demais para quem espera em Deus. Então eu termino repetindo essa parte. O túnel nunca será longo e escuro demais para quem espera em Deus. E esse nosso segundo texto, ele termina também com uma oração, que seja a nossa oração. Senhor, que a escuridão do caminho não me faça desistir de esperar pela luz no fim do túnel. Que eu confie no guia seguro até o fim da jornada. Amém? Então, duas aplicações que eu quero deixar aqui. Primeiro, tudo acontece segundo o propósito de Deus. E se nós confiarmos em Deus, estaremos seguros. Não seremos dominados nem pela ansiedade e nem pela passividade. E segundo, muitas vezes o nosso caminho ele está escuro. Existe escuridão no caminho, existem obstáculos. O medo de tropeçar é grande. Mas vamos perseverar, não vamos desistir. Vamos temer a Deus, vamos confiar em Deus. Por quê? Com certeza, se nós esperarmos confiantemente em Deus, vai surgir a luz no fim do túnel. Encontraremos a boca de saída do túnel. Tá? E nós vamos... E outra coisa, não podemos esquecer que nessa jornada não estamos sozinhos. Estamos acompanhados por um guia seguro, por Jesus, o Filho de Deus. Ele está conosco, seja em qual túnel nós entrarmos. Tá certo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus os abençoe. E eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração como falou ao meu, que nós possamos não apenas ouvir essas palavras, mas guardá-las no nosso coração e aplicá-las na nossa vida, né? E com certeza
nós vamos ter um ano abençoado com Jesus sendo o nosso guia seguro. Amém. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, viu? E um grande abraço do Alexandre e da Sandra para todos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos e irmãs. Um excelente tema, como sempre. E no momento que o professor Alexandre estava falando em túnel, quantos de nós que já não fizemos viagens, quantos de nós que já não, num dia tão bonito, numa estrada, sol a pico, aquele dia lindo, e você numa autoestrada com o seu veículo, e daqui a pouco você entra num lugar, você entra em lugares que tem túneis. Eu não sei quantos de vocês já pegaram um túnel praticamente todo apagado, em plena luz do dia. Então há um contraste muito grande quando você pega um túnel longo com tudo apagado. E mesmo quando ele não está totalmente apagado ou está meio apagado, como é gostoso você ter os faróis do seu carro aceso e você poder trafegar dentro de um túnel com os faróis acesos. Eu trabalho com veículos há 37 anos. Eu gosto um pouco de carro, não é verdade? Então, dentro do que o professor falou, enquanto ele estava falando sobre o túnel, sobre luz no túnel, eu convido você, nesse primeiro domingo de 2021, estamos iniciando praticamente o ano de 2021. Eu acredito que boa parte da população mundial está hoje dentro de um túnel. Um túnel escuro. Um túnel onde nós não podemos enxergar absolutamente nada. Porém, eu quero dizer a você que a sua vida está nas mãos de Deus. Todo aquele que tem Jesus dentro de si, ele tem a luz dentro dele. Então, essa luz são como os faróis de um veículo de última geração, hein? Última geração. Aquele veículo com todos os apetrechos que você pode imaginar, não é? Imaginou isso? Aquele carro, aquele veículo que tem de tudo. Isso é o que Jesus faz por nós. Ele nos coloca tudo de última geração dentro de nós. E aí acende aquele farol de LED, aquele farol potente dentro de um túnel escuro. E as coisas ficam mais fáceis, não ficam? As coisas ficam mais agradáveis. Porque quando nós conseguimos enxergar, é melhor. E outra coisa que eu convido você. Primeiro, deixe Jesus entrar dentro da sua vida. Deixe ele entrar dentro do seu carro. O carro é você. E eu convido você a assentar-se no banco do passageiro. Ok? E desfrutar desta viagem, mesmo dentro de um túnel. Vamos chamar esse túnel da nossa vida. Ok? E vamos convidar Jesus para ser o nosso piloto, não o motorista. Porque motorista é pouco para ele. Ele é o nosso piloto. Ele conhece tudo. E você vai poder desfrutar dessa viagem no banco do passageiro, desfrutar da melhor viagem que você vai poder desfrutar na sua vida. Nesta vida. Com percalços, com problemas, mas tendo Jesus como piloto e tendo ele como a luz a iluminar o túnel. E vai nos conduzir. E ele quer nos levar a um lugar lindo, maravilhoso, que está prometido para todo aquele que crê nele. Porque a morte já está vencida. Foi vencida por ele na cruz do Calvário. Aleluia? Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. É isso. Então, querido, 2021 abençoado para você. Professor Alexandre,
parabéns mais uma vez pela excelente proposta que sempre o irmão traz para pensarmos, porque é bom pensarmos, não é? Vamos pensar sobre determinado assunto, não é isso? E o nosso professor Alexandre sempre nos convida a pensar. Isso é muito bom. E falando em pensar, hoje eu quero pensar com você à noite sobre um recado de Deus para você. E o texto base para esta meditação encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 45, versículo de 1 a 5. Nós vamos falar sobre um personagem chamado Baruque, hoje à noite, tá bom? Então não perca esta mensagem de hoje, vamos celebrar no nome do Senhor juntos e teremos hoje a ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor. Dentro deste mês de janeiro ainda seguiremos neste formato em que estamos. A partir de fevereiro, pela graça de Deus, voltaremos sim a reabrir o templo para a escola bíblica dominical, culto matutino pela manhã, às quintas-feiras, nosso culto de oração, e aos domingos permaneceremos ali às 18h30, como já estamos. A partir de fevereiro, pela graça do Senhor. Amém. Ok, queridos? Neste mês de janeiro, permaneceremos ainda neste formato que estamos, tendo via online a escola dominical e também os cultos de oração que permanecerão às quintas-feiras, tá? Tivemos somente por 2 quartas-feiras, por uma questão de véspera de Natal e véspera de Ano Novo, para que todos pudessem ficar mais à vontade para viajar e também com os seus familiares, ok? E o desafio foi lançado para a leitura do Novo Testamento. Então você está sendo desafiado a ler o Novo Testamento este ano. E olha, você vai conseguir, tranquilo. Eu acredito que muitos desses que me ouvem vão ler mais do que uma vez. E no momento que você terminar de ler, procure a irmã Lucimara, procure o pastor, e você vai receber sim, todos aqueles que concluírem a leitura do Novo Testamento, receberão um certificado da leitura do Novo Testamento. O objetivo principal que você leia, que você conviva com a palavra e com o autor da palavra. Amém. Segundo objetivo, que você anote as dúvidas e você as traga para este pastor. Traga para a irmã Lucimara. Em cima das suas dúvidas, vamos desenvolver estudos através da escola dominical, que eu vou trazer ao professor Alexandre as dúvidas e também o pastor nas mensagens, ok? Nós poderemos ser muito enriquecidos com as dúvidas que você tem e terá durante a leitura, durante esta caminhada, neste túnel. Eu convido você, dentro desse túnel, a você, no banco do passageiro, olha que coisa gostosa, você poder ler à vontade, não é? E já é provado pelos oftalmos que não faz mal você ler dentro do carro, não, tá bom? Então, quem está pensando nisso, já descarta isso, porque dá para você fazer uma leitura assim, tá bom? Então, você está aí convidado para ler, para aprender e para também anotar suas dúvidas. Eu creio que será de grande bênção para a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e também para aqueles irmãos que nos acompanham, mesmo pela internet. Você também está desafiado a ler o Novo Testamento, a anotar dúvidas. Ah, mas eu não estou na igreja. Você pode colocar na hora do online. Anote aí. O pastor e a irmã Lucimara sempre retornam, ok? E se você quer fazer parte da lista do Momento com Deus, receber as mensagens diárias, anote o número do seu celular aí, para que nós estejamos cadastrando você e você possa receber a mensagem diária do Momento com Deus. Todos os dias gravamos ao vivo pela manhã, né? Para que você, 3 minutos, 3 minutos e 20, para que você possa ter essa meditação, sempre uma porção da palavra de Deus, para que você possa meditar
e possa ter um alimento logo pela manhã. E como é bom e é recomendável pelos médicos que nos alimentemos bem pela manhã, não é mesmo? Então, temos um encontro então às 18h30, ok? Temos o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e que Deus te dê uma tarde gostosa na companhia dos seus. E aqueles que porventura pensam estar sozinhos, não, você não está. Sempre tem 3 com você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão conosco. Então você nunca está só, ok? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e que a comunhão do teu Espírito Santo repousem abundantemente sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, sobre todos os nossos amados irmãos, irmãs e ouvintes, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo.